Oi, Logão! Aproveitando, hoje eu tô gravando de um jeito diferente aqui pra você, porque eu voltei agora aqui cozinhar, então eu vou aproveitar esse momento para gravar e não ficar sem vídeo. Primeiro, eu queria falar que eu tô 15 dias, 2 semanas sem gravar, porque quando a gente. O último vídeo que eu gravei ele direto do hospital. Que foi uma noite que você bateu a cabeça, né? E aí eu levei você pro hospital. E como você bateu a cabeça forte, a gente teve que ficar 4 horas de observação no hospital. E o que aconteceu nessas 4 horas? A gente ficou lá, né? Infelizmente, hospital público, a gente ficou lá numa área com várias crianças. E essas crianças que estavam lá, elas estavam tossindo bastante. Então, assim, eu não sei que tipo de virose essas crianças estavam, mas não teve jeito. No dia seguinte que a gente saiu do hospital, o papai ficou ruim. Primeiro eu, e depois você, e aí foi quase 15 dias mal. E esses 15 dias mal, o papai não conseguiu trabalhar, então deu uma complicada na vida de uma forma que eu tomei um tombo grande. Por que eu tomei esse tombo? Vou explicar para você. Eu, há um tempo atrás, né, o ano passado, eu resolvi começar a investir para já pensando, né, no nosso futuro e principalmente no seu futuro. Então, quando a sua mãe estava grávida, né, eu comecei a fazer os investimentos. Só que aí eu estudei bastante sobre investimento e estudar uma coisa e prática é outra, né? Eu vi que o certo, que o pessoal fala, bom, você tem que fazer investimento diversificado para não correr muito risco e você precisa montar uma reserva de emergência e tal. E aí, qual foi o erro do papai? Eu quando eu comecei a fazer os investimentos, eu vi uma dica de um investidor, que agora eu não lembro quem é, mas a dica dele era o seguinte: se você quer investir já, comece a investir e paralelamente ao seu investimento, você vai fazendo ali o seu investimento e você vai reservando uma parte do que você ganha para a reserva de emergência. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo investimento em fundos imobiliários e ações e criptomoeda, eu comecei tudo errado, maluco. Eu botava metade do que eu investia em criptomoeda. E basicamente eu estava investido na moeda da Binance, que é a BNB, no Bitcoin, né? Então eu fazia esse investimento, metade do valor que eu investia eu colocava lá, a outra metade eu diversificava e dividia de maneira igual entre tesouro direto, fundo imobiliário, ações e a reserva de emergência. Então, dos 50% que eu botava lá, sobravam 50% e desses 50% eu fazia 25% para cada. E aí, beleza, eu comecei a fazer isso e eu cheguei a juntar 6 mil reais. Né? Nesses investimentos eu cheguei a acumular 6 mil reais investido. Mas o que acontece? Primeiro, teve um episódio da minha moto quebrar. E a moto era o instrumento de trabalho, né? Então eu precisei consertar a moto que ficou mais ou menos 2 mil reais. Aí, para conseguir consertar a moto, eu acabei. Eu precisei comprar a bicicleta também. Então eu usei dinheiro da reserva de emergência para consertar a moto e comprar a bicicleta. E, aliás, na verdade, eu usei para comprar a bicicleta, porque aí eu continuei trabalhando, não precisei parar de trabalhar. E depois eu peguei emprestado dinheiro. Olha a burrice, eu peguei empréstimo para consertar a moto. Eu estou terminando de pagar agora, falta 2 parcelas para eu pagar.
E aí fiquei lá com o restante, eu peguei esse dinheiro da reserva de emergência e das criptomoedas, mas o restante dos investimentos continuavam lá. Aí, vou pegar o arroz aqui. Aí o que acontece? O tempo passa, a gente vai continuando, né, a vida normal. Aí agora eu fiquei doente. Nesse tempo que eu fiquei doente, eu já estava sem reserva de emergência. Eu tinha uma reserva de emergência ridícula que eu estava montando de novo, então era muito pouco. Aí eu acabei usando isso para pagar cartão de crédito, para pagar as despesas normal que a gente tem vivendo. E também para pagar a pensão que eu pago da minha mãe, né, da sua avó. Aí fiquei sem reserva de emergência outra vez. E aí entrei no cheque especial, me enrolei com o cheque especial, aí minha dívida começou a aumentar, crescer muito. O que eu tive que fazer? Eu tive que vender as ações. Vendi todas as ações que eu tinha. E hoje só sobrou dinheiro investido no Tesouro Direto e um pouquinho de fundo imobiliário, FI. Então hoje tem pouco mais de R$ 1.000. Daqueles 6.000, eu dilapidei todo aquele investimento e restou apenas R$ 1.000. E tudo com prejuízo, porque o Brasil não está no momento legal. As ações eu vendi com 30% de desvalorização. As criptomoedas, a criptomoeda eu vendi meio que pau a pau, porque estava num momento que estava equilibrado, então não tive muito prejuízo, mas nas ações eu tive 30% de prejuízo, então perdi bastante dinheiro. E o que seria o normal? Bom, eu passei um ano economizando e investindo, e eu investi R$ 6.000 para hoje eu estar com R$ 1.000 só. E um prejuízo grande de vender em momento de baixa. O normal de acontecer, eu imagino, que para as pessoas normais e pobres, né, como eu, o normal seria a pessoa desanimar. A pessoa desanimar e parar. Não vou mais mexer com esse negócio porque, né, a experiência foi péssima, me dei mal. Mas só que, na verdade, eu tô levando isso como aprendizado. Eu tomei esse tombo, né? Eu considero um tombo grande aí, que de fato é um tombo, né? Você investir para ficar negativo não é uma coisa, né? Não é o que a gente espera. Quando a gente investe, não é o negócio ficar negativo, né? Que a gente imagina. Mas foi o que aconteceu comigo. Então perdi muito dinheiro, perdi aí. Não dá pra dizer que foi tudo perdido, porque de fato eu consertei minha moto, então hoje minha moto tá boa, mas é desanimador a gente olhar pra conta e ver daquela forma. Então eu levei como aprendizado, e qual foi o aprendizado importante que eu tive? Eu não posso investir sem terminar de montar a reserva de emergência. Para quem é pobre, e quer investir, como eu, é muito importante. O investimento mais importante que a gente tem que fazer é a reserva de emergência. Então, assim, sem uma reserva de emergência robusta, você se ferra. Porque aí você acaba tendo que mexer no que você tinha no momento que você não poderia mexer. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu saí dessa muito motivado, de verdade. Tanto que depois que eu me recuperei da doença agora, né? Eu não sei o que eu tive de fato. O médico falou que é um resfriado muito forte. Então foi eu e você, depois a sua mãe também pegou, depois sua avó, sua tia, todo mundo. Né? O pessoal não tem jeito, a gente convive junto, então todo mundo pegou. E depois que eu sarei, cara, eu voltei a trabalhar pesado mesmo, assim, e pensando muito no futuro, sabe? Pensando muito agora em fazer realmente uma reserva de emergência robusta para não ter esse problema novamente. Então, agora eu já tenho as metas bem realistas para o ano que vem. Então, pro ano de 2026,
eu pretendo montar uma reserva algo entre 10 e 15 mil reais de reserva. E eu só vou voltar a investir de fato em ações, em outros investimentos, quando eu tiver montado essa reserva robusta para eu nunca mais ter que tirar dinheiro de investimento para pagar a despesa diária, né? Isso aí é coisa que atrapalha muito, prejudica muito o desenvolvimento. Então, a minha meta agora do ano que vem é montar essa reserva mais robusta, uma reserva aí algo entre 10 e 15 mil reais. Eu pretendo 15 mil reais, só que eu sei que é difícil, então é, quando eu chegar nos 10 mil, eu não sei quanto tempo vai levar, eu decido se eu continuo aumentando, porque quando eu tiver 10 mil, de fato eu tenho uma reserva de emergência. Aí eu decido se eu passo a, desses 10 mil, deixar aquela reserva e começar a investir novamente, ou se eu pego, divido uma parte para aumentar a reserva e investir também, tudo isso vai ser feito. E vai ser um pouco mais fácil no ano que vem, por quê? Porque no ano que vem eu termino de pagar a minha moto. A minha moto faltam apenas 5 prestações para eu quitar ela. Então são quase 600 reais que eu pago por mês. Que ah, no início do ano que vem, ali para março, eu já termino. Inclusive, eu quero ver se eu adianto e pago ela em fevereiro. Trabalhar bastante em fevereiro, mês do meu aniversário, e ver se eu consigo dar esse presente para mim mesmo aí, de quitar essa moto para ter fôlego para investir, porque aí esse valor, além de eu, né, continuar fazendo investimento, eu vou pegar esses 600 que era da moto para investimento também. Aí eu não sei se eu vou continuar com a moto ou se eu vendo a minha moto para usar o dinheiro e comprar uma bike bem bacana, porque se eu comprar uma bike elétrica bem bacana, eu paro de trabalhar com a moto e vou trabalhar com a bike, né? Que é mais seguro trabalhar. E questão de rentabilidade não é muito diferente. Acaba equilibrando pelo fato da bicicleta ter muito menos gasto, então equilibra. Além da saúde e tudo mais, né? Todas as vantagens, os passeios que a gente faz junto de bike, né? Com uma bike mais confortável vai ser mais legal. Então, ano que vem é o ano da virada. Da nova virada, né? O ano passado já foi um ano de virada, porque foi o ano que eu comecei, além de ser o ano que você chegou, né? Você chegou no finalzinho de 23, então 24 teve essa virada, porque foi o ano que eu comecei pela primeira vez na vida a pensar seriamente no dinheiro e fazer investimento. E agora o ano da virada, porque agora eu já tomei meu primeiro tombo e a gente aprende muito. Eu ouvi o pessoal falando e é a pura realidade. A gente aprende muito com o tombo e não pode desanimar, porque tem gente que cai e fica de joelho e, sabe, não é pra mim esse tipo de coisa. O meu pensamento é diferente. Ontem mesmo, né, enquanto eu tava trabalhando, eu tava pensando comigo, cara, eu tenho que pensar, porque eu fiz as contas do dinheiro que eu tirei do investimento e pensando assim, pô, cada R$ 1.000 que eu tiro do investimento, pro futuro, são 5, 6 mil reais que eu tô tirando, tô dilapidando o meu próprio patrimônio do futuro, o meu e o seu. E então, o contrário também é válido. Quando eu estou trabalhando ali fazendo minhas entregas, cada entrega de R$ 10 lá que toca, eu tenho que pensar que são R$ 10 hoje, são 50, R$ 60 do meu futuro. Isso dá uma motivação a mais para a gente trabalhar, porque não tem jeito, né? Às vezes é desanimador você trabalhar e pensar que, poxa, eu vou trabalhar agora mais 20 minutos para ganhar mais R$ 10. A vontade de ir embora é grande. Então, não, é 20 minutos, eu vou ganhar mais R$ 10, que no futuro vão ser mais 50, mais 60. Isso motiva, né, da gente continuar trabalhando. E motiva verdadeiramente. Tanto que ontem, o meu horário eu termino sempre à meia-noite, né? Meu costume, eu trabalho sempre das 7 da noite até a meia-noite. Ontem, depois da meia-noite, eu ainda fiz mais R$ 70, que né, é um valor bacana para
Pra quem trabalha hoje em CLT, o cara trabalha o dia inteiro pra ganhar isso. Isso aí eu fiz em 1h30, 1h40 que eu fiz de hora extra ontem. R$ 70. Então, bacana. É isso. Motivação, foco, seguir em frente, que tudo dá certo. É isso. Bom, retomando aí os vídeos, voltando a gravar. É isso. Marcha não pode parar. Beijo, Loga. Pai te ama, cara. Fica bem.